Por que ouvir sua voz interior? E qual voz interior ouvir? A minha inspiração para esse vídeo é um livro chamado O Oitavo Hábito, do Stephen Covey. E eu li esse livro já faz algum tempo. E é interessante que o oitavo hábito é buscar ouvir sua voz interior e buscar inspirar que os outros ouçam a voz interior deles. Então, eu faço esse conteúdo com o objetivo de contribuir, de buscar inspirar que os outros ouçam a voz interior deles. E o que eu vou falar tem a ver com a minha busca pessoal, por autoconhecimento. E quando fala voz interior, a pergunta é, será que a voz interior é o pensamento? Será que existe uma outra voz interior? O que você acha? Bom, de alguma forma, o pensamento é uma voz interior, vem da gente, né? Mas até que ponto o pensamento, ele é um pensamento que suporta, que dá suporte, que ajuda a gente ou limita? Por exemplo, uma crença limitante é um pensamento. E é um pensamento que fala que as coisas são possíveis ou não são, que você consegue ou não. Ou seja, as crenças limitantes falam do seu valor, no sentido de você questionar se você consegue ou não, se você dá conta ou não de algo. E aí, será que essa seria a voz interior? O que eu quero apresentar é, essa não é uma voz interior, essa é uma voz internalizada. De alguma forma, as crenças limitantes, a gente recebe elas nas relações, principalmente na relação com os pais, família, ou seja, as pessoas que mais impactam a gente emocionalmente, ou seja, pais, família, acabam sendo um modelo para a gente. Então é normal que a gente naturalmente repita padrões que a gente viu nos pais. É muito frequente, inclusive na constelação familiar, e eu facilito a constelação familiar desde 2012 e desde 2011 eu comecei uma busca mais intensa, vivencial, participando de treinamentos, vivências de autoconhecimento e me trabalhando continuamente. E a constelação foi um marco para mim, na minha vida, tanto que eu decidi me tornar facilitador. E o que eu compartilho então vem da minha busca pessoal e também vem da minha experiência atendendo com sessões de constelação familiar individual, em grupo, vivências em grupo, e combinando isso, a minha experiência como terapeuta e a minha busca pessoal, e juntando isso com o livro O Oitavo Hábito, do Stephen Covey. Bom, então a gente já tem um ponto de referência, né? O primeiro ponto de referência é a voz interior. Não são as crenças limitantes e também não são os pensamentos. Quando você entende isso, então um próximo olhar é o seguinte: se as crenças limitantes não são a sua voz interior, qual seria a sua voz interior? Um ponto para considerar é o seguinte: por que as crenças limitantes não são a sua voz interior? Você pode considerar que a sua voz interior verdadeira é uma voz interior que te dá suporte. As crenças limitantes, elas limitam, como o próprio nome diz, mas um olhar importante sobre as crenças limitantes é que elas protegem. Então, de alguma forma, as crenças limitantes não estão tão distantes assim da sua voz interior. Elas são só, vou colocar assim, uma compensação a algo que não foi visto. Eu vou falar desse algo que não foi visto. Então pensa assim, se existe uma desconexão na relação com o pai ou mãe, a desconexão vai gerar uma compensação, que é num nível emocional ser igual a eles. Se a gente se separa por ressentimento, seja por qual motivo, acaba que emocionalmente a gente se identifica. Então toda separação gera uma identificação. Só que a identificação não significa consciência. Quando você está identificado com algo, você está repetindo um padrão inconsciente. Por isso não é a sua voz interior. Mas está perto dela, porque se você olhar a intenção positiva de uma crença limitante, no geral é proteção. As crenças limitantes protegem, assim como muitos pais protegem os filhos dos medos que os próprios pais têm. E que, claro, o objetivo é proteger.
Mas muitas vezes você pode ter recebido essa proteção como uma forma de você não se expor a risco nenhum. E aí você deixa de assumir possibilidades que estariam ligadas ao seu verdadeiro desejo, seus objetivos que vêm do seu interior. Então, os pensamentos, eles não são a voz interior. Então é importante perceber isso. E por que eu falo isso, que o pensamento não é a sua voz interior? De alguma forma você percebe eles. E se eles limitam, se eles te trazem um sentimento de impossibilidade, de não confiar em você, então não é a sua voz interior. Você pode estar repetindo para você. E é normal que a gente trate a gente como os pais se trataram. Então, uma das vozes que a gente internaliza é a dos pais. Daí você pode diferenciar o pai e a mãe que você teve, que pode ser uma voz opressora, uma voz que cobra, que impõe para algumas pessoas, ou pode ser uma voz que, de alguma forma, pode ser uma voz que, de alguma forma, dê suporte também. No seu caso, você pode ter tido pais apoiadores. E aí, a questão principal é essa, é você reconhecer a qualidade da voz, se é uma voz que apoia, ou se é uma voz que de alguma forma te limita. Daí a sugestão é escolhe a voz que te apoia. Mas às vezes você recebe um apoio que de alguma forma te direciona para um caminho que não é seu. Já parou a pensar nisso? Pode ser que você recebeu o apoio que você gostaria dos seus pais. Só que aí, nesse caso, esse apoio foi para você seguir por um caminho seguro? Isso pode acontecer. Que você possa ter seguido um caminho que traga segurança. Por exemplo, seguir o mesmo caminho que os seus pais, ter a mesma carreira. Mas até que ponto seguir o mesmo caminho dos pais atende o seu coração? Aí nesse ponto eu começo a falar sobre a voz interior que é a voz interior mais profunda ou a voz interior mais verdadeira. E uma coisa importante é, se a voz interior vem do momento presente, do agora, essa é uma voz interior essencial. Se a voz interior vem do passado, vem de medo, de limitações, você pode escolher deixar essa voz de lado, mas sem excluir ela. É importante reconhecer que essa voz quer proteger, que ela tem uma intenção positiva e você acolhe ela. Isso ajuda muito porque também não é sobre rejeitar ou eliminar a crença limitante. Isso não é possível. O caminho para você mudar a relação com as crenças limitantes é você entender o positivo delas. Então aqui eu falo sobre uma ressignificação das crenças limitantes como um olhar para elas como sendo uma parte sua que quer te proteger. Por isso que é importante ressignificar e ficar com o positivo dela. Voltando para o ponto onde eu trago esse olhar que no momento presente, quando você está conectado com o seu corpo e com as suas emoções, com o seu coração, você acessa o que está disponível. A inteligência intuitiva do coração é a chave para você se conectar com a sua voz interior verdadeira. Faz sentido? Então aqui eu completo o que eu desenvolvi como ideia. Eu comecei falando sobre a voz interior, que é uma voz que vem de fora, internalizada, que é uma voz que de alguma forma quer te proteger, mas limita, que são os condicionamentos, que é a identificação quando você se pega agindo igual aos seus pais, por exemplo. Isso acontece muito quando você rejeita um dos seus pais, é muito provável que você se identifique com eles. Isso acontece com alguma frequência. Mas mesmo essa voz da crença limitante, uma voz limitadora, ela precisa ser acolhida porque ela tem uma intenção positiva, ok? Então eu comecei aqui falando de uma voz interior que foi internalizada, ou seja, não é uma voz interior de verdade. Ela pode parecer uma voz interior, mas é melhor entender ela como uma voz internalizada, porque ela combina com você, ela quer te proteger, mas a forma como ela está protegendo está trazendo mal-estar, desconforto. Entende o que eu quero trazer como olhar? Daí o que você pode fazer com essa voz é agradecer, reconhecer e incluir ela. Não é sobre rejeitar, é sobre incluir. Quando você inclui, você integra, você desfaz a identificação, tomando consciência dela e integrando. Desse ponto de partida, a gente chegou na voz interior, que é a voz interior verdadeira,
que é a voz do coração, que é a voz que você ouve quando você está presente no momento, ok? Eu vou trazer mais um detalhe. A forma como você habitualmente utiliza os pensamentos, a sua mente, ou pensando nas coisas que acontecem, pode fazer você ter uma mente mais concreta, que precisa de fatos e só aceita o que já foi testado, o que já veio do passado. Essa é a mente concreta. De outro lado está a mente abstrata. Como você se abre à mente abstrata? Através da reflexão, do questionamento e do olhar para dentro. Quando você se abre a ouvir a voz interior, a voz do coração, você se abre a essa dimensão, que é uma dimensão intuitiva. Então, a mente abstrata, você pode se abrir a ela quando você se permite olhar para dentro e se ouvir mais. A meditação te ajuda nisso. Quando você silencia a mente, quando você leva a atenção para a respiração, para o coração, para o corpo, para as sensações, você tende a acessar mais informações, perceber as coincidências que não são coincidências, mas que trazem, vamos dizer, mensagens que você pode receber ou não. Tem um outro livro que é do Neil Donald Walsh, que é o Conversando com Deus. Num deles, eu acho que é o 2, ele fala sobre as emoções e que as emoções e sentimentos são a sua verdade. Então, se você quiser saber a sua verdade, ouça as suas emoções. Então, na dúvida, entre um pensamento e um sentimento, uma emoção, fica com a emoção. Mas aí tem um ponto-chave, que eu vou abrir mais um parêntese. As emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Tristeza, raiva e medo precisam de acolhimento. Se você ignora a tristeza, a raiva, o medo, você cria sofrimento. Daí parece que a tristeza, a raiva e o medo são o problema, mas não são elas o problema. É a rejeição delas que gera sofrimento. Pense nas emoções básicas como uma mensagem da sua voz interior. E lembra da brincadeira de criança que é o quente e frio. Quando se está perto daquilo que está buscando, alguém fala da quente. Quando está longe, fala frio. As emoções são isso. As emoções, tristeza, raiva e medo, indicam o quanto você está perto ou longe do caminho do coração. Quanto mais você estiver no caminho do coração, fazendo o que você gosta, o que você faz bem e o que traz valor para você e para as pessoas, quanto mais você faz isso, que é o caminho do seu coração, melhor você se sente. E a tristeza, a raiva e o medo tendem a ser menores. Não quer dizer nunca sentir essas emoções, mas quer dizer estar mais próxima delas, perceber elas com mais facilidade. Bom, então, recapitulando, a voz interior que vem de fora, que é a voz internalizada, é uma voz para você reconhecer, agradecer e incluir. Ou seja, ela quer proteção, ela quer te proteger, então você inclui ela e procura atender o que ela fala, sem se limitar. Do outro lado, você tem a voz interior verdadeira, profunda, que vem das emoções, vem do coração. Aí, para essa voz é importante a aceitação. Quanto mais você se abre para a voz do coração, para a voz interior, mais a vida fica fluida, mais os acontecimentos parecem favoráveis. Ou até quando as coisas dão erradas, você pode ter mais facilidade de perceber que não deu errado. Foi só uma indicação de que o caminho era outro, não era o que a mente achava. E então a voz interior vai significar a voz do coração, a voz ligada às emoções, porque é quem a gente é de verdade. Para você entender quando eu falo que a voz do coração é a nossa voz verdadeira, você pode entender o seguinte, que o pensamento, de alguma forma, veio depois do nosso desenvolvimento, né? A emoção a gente tem desde que nasceu, mas o pensamento em si vem de algum momento quando a gente começa a se diferenciar. Por volta quando eu falo diferenciar, ter consciência que a gente é diferente dos pais, por exemplo, e começa a ter escolhas e ter vontades. Então, bom, ouvir a voz interior é um caminho que vai trazer mais harmonia. Quando a vida está travando, muitas vezes, chega esse tema na sessão. O cliente traz o tema que é: a minha vida está travada, nada dá certo, tudo que eu tento dá errado. E aí, uma pergunta que eu faço é: como você lida com as suas emoções? Como que você lida com tristeza, raiva e medo? E no geral, a pessoa ignora ou não quer sentir ou simplesmente se ocupa
para não ter que lidar com a tristeza, a raiva e medo. Essa desconexão das emoções faz com que a vida trave para dar um sinal, que o sinal quer dizer olha para dentro e muda a relação com você. Então, a voz interior significa um olhar preferencial para dentro para se guiar por esse lado, ok? O que você achou desse conteúdo? Fez sentido? Me conta abaixo nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Se você gostou do conteúdo, compartilhe para mais pessoas terem acesso. E se gostou, clica no curtir. E bom, é isso. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.